também são tratados pela mesma medicação que os dependentes químicos encarnados usam. Então, é muito importante a gente estar atento a essas variáveis. Né? Um aspecto interessante, só para a gente concluir a questão da dependência química, é que o álcool não muda ninguém, ele apenas afrouxa os mecanismos defensivos do ego, que é a censura, e abre o inconsciente. Então, se uma pessoa, sob o efeito do álcool, fica agressiva, inconscientemente ela é agressiva. Se ela começa a chorar, inconscientemente ela é depressiva. Não há, as pessoas dizem assim, mas diante do uso do álcool a pessoa mudou. Não, ela se exterioriza. Né? É bastante comum a pessoa expressar, porque isso emerge. Né? Então, não é dizer que o álcool vai mudar o comportamento da pessoa, mas ele vai exteriorizar padrões inconscientes. Nós mostramos aqui da vez passada que o consciente corresponde a 14% do nosso psiquismo. O inconsciente tem uma força psíquica de 86% e se sobrepõe. Por isso, às vezes, a pessoa promete, né, que vai parar de usar uma substância, qualquer que seja, e depois ela não consegue porque essa motivação inconsciente se sobrepõe. E para esvaziar essa dependência, é preciso acessar o inconsciente e identificar em que fase do desenvolvimento essa questão tem origem. Porque a gente vai encontrar uma origem, uma causalidade, seja na infância ou seja em outro momento do tempo. Ou até em outra existência. Sim, em outro momento, né, em outra existência. A questão da sexualidade. O que nós temos encontrado nas nossas pesquisas? Fazemos pesquisas há 25 anos. O que nós encontramos? Histórias assim, por exemplo, a menina está caminhando por uma trilha carregando nos ombros aquela vara com os baldes de madeira, com aquele metal em volta carregando água. A menina de 9 anos é abordada por um casal. Esse casal a sevicia, ela morre. E na existência atual, esse rapaz traz essa interferência de uma personalidade feminina que tem uma experiência traumática. Então, até hoje, né, foi uma das palestras que nós fizemos no 2º Encontro Regional da AME, aqui em Friburgo, no ano passado, falando sobre a questão da homossexualidade. Né? Como o Gilson havia colocado, temos o masculino e o feminino em nós, é outra colocação que Jung faz quando ele se refere à ânima, que é o feminino em nós, e o ânimos, que é o masculino em nós. Então, estamos numa condição masculina ou feminina em função de experiências evolutivas, do que nós vamos aprender. Mas temos encontrado muitos casos clínicos de uma experiência traumática. E aí as pessoas poderiam perguntar assim, então vamos reverter essa questão? Não exatamente, porque nós vamos entender. Veja bem, eu dei essa entrevista aqui na Luau TV, falando sobre a questão da homossexualidade. Tem um detalhe muito importante. Quando a criança nasce, ela tem uma fisiologia masculina ou feminina. Ela tem um corpo fisiologicamente masculino ou feminino. No 3º ano de vida, o sexo psicológico se define. Ele pode ser diferente do sexo fisiológico em função dessas memórias transpessoais. E no 7º ano de vida, a criança começa a pensar abstrato e aprende a escolher. Então, nós não podemos chamar a identidade sexual de opção. A criança não escolheu. O que nós encontramos, de um modo geral, é que a criança, o jovem, começa a se perceber diferente. E ele precisa, acima de tudo, se sentir acolhido. Nós não temos motivo para discriminar as pessoas em função da sua tendência sexual. E o fato de chamarmos de opção atrapalha, porque cria um preconceito. Porque a pessoa vai perguntar assim, mas se pode escolher, então por que não escolheu o mais simples? Estar num sexo psicológico semelhante ao fisiológico. E não é tão simples assim. Quem adquiriu o livro do Divã Espiritualidade, o 10º capítulo,
dedicado ao acompanhamento, na época, isso há 20 anos atrás, de um paciente terminal com AIDS, refletindo sobre tudo isso, sobre a questão da identidade. No programa Filhos, quem quiser tem o programa gravado, a Liliane, né, que era entrevistadora, me disse assim: seu filho é homossexual, e aí? E eu disse a ela: meu filho é meu filho. Porque essa é a questão básica, tudo isso tem um sentido. Né? E nós vamos acolher, porque uma coisa interessante, eu até coloquei isso naquela entrevista, quando nós vamos fazer uma seleção profissional, nós não chegamos lá e dizemos: olha, meu nome é Sônia Meirelles, eu sou heterossexual. Ninguém fala isso. Não, eu vou falar da minha competência profissional, porque a sexualidade é uma questão preservada. Né? Então, acima de tudo, que a gente possa ver o ser humano, o dom do ser humano, as qualidades que ele traz, e deixar que cada um viva as suas experiências evolutivas, como nós temos as nossas. Eu não encontro, às vezes as pessoas me perguntam isso: você não tem problemas na vida? Claro que eu tenho, eu sou um ser humano, apenas o modo como a gente, à medida que a gente vai entendendo o sentido espiritual da vida, a gente lida de outra forma. Mas não existe um ser humano que não esteja passando por alguma experiência, porque isso faz parte da nossa evolução. Cada um com as suas questões, né? Assim como temos características físicas. Gente, por que eu nasci com 1,53 m? Por que eu nasci mais alta? Né? Talvez porque no temperamento forte tem que ser pequenininha para não dar muito trabalho para as pessoas. Tudo isso tem um sentido. Né? Então, se nós começarmos a prestar atenção que o que vale é a aprendizagem, nós vamos ter mais respeito uns pelos outros, pela experiência de cada um. Como o mestre dizia, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Gostaria também de fazer uma colocação que às vezes as pessoas que têm estas identidades variáveis, elas não encontram acolhimento em algumas denominações religiosas. E na casa espírita, apesar do espiritismo não se limitar a ser uma religião, é uma doutrina que tem uma vertente filosófica, científica e religiosa, no caso cristã. Essa questão, ela não é uma questão ela não é uma questão assim, de causar nenhuma espécie, porque a própria natureza da doutrina sabe que nós já fomos homens, nós já fomos mulheres, nós não sabemos o que nós fomos, não sabemos o que nós seremos e não sabemos o que nós somos. E então as pessoas dizem assim: então tá, então a doutrina espírita aceita a homossexualidade. Eu digo assim: não, a doutrina espírita aceita a humanidade. Eu sei, é por causa de caridade. Não. Caridade lembra coitadinho, lembra ser bom, não. É uma coisa que se chama respeito. Acima de tudo, esse é um dos fundamentos da doutrina espírita. Eu gostaria de fazer essa colocação. Com relação a esse tema, para nós encerrarmos, né, porque estamos aqui em cima do término do nosso tempo, alguma pergunta para nós encerrarmos essa questão da sexualidade? Todos vocês me conversam. Então tá bom. Vocês querem? Não, aí semana que vem eu vou estar no Rio, aí tem que ser de 15 em 15, pelo menos, para poder intercalar. O Gilson organiza, quando ele chamar, com toda a satisfação, eu vou estar aqui. Você pode vir na outra semana? Daqui a 15 dias, posso. Sempre que eu estiver em discurso, estou aqui à disposição para compartilhar com vocês. Fechado. Agora eu assino a caixinha dentro. O bom é que esse histórico de trabalho de todos nós, porque esse livro está em cima, né? É interessante, hoje, quando vocês entram no Google, já temos um histórico. Às vezes eu fico pensando
que o computador lá de cima deve ser parecido. Nós é que não conhecíamos, né, o registro acástico como computador, porque aqui na dimensão humana isso já está bastante comum. Quando nós entramos no Google, se digitar o nome de alguém, vai aparecer um histórico, uma espécie de linha do tempo, dizendo as coisas que a pessoa fez, né? Então, fica a carteira assinada. Gostaria que vocês digitassem G-E-E-L-L, 2 S e 2 L. GEL. Vocês vão encontrar uma série de ícones logo na primeira informação. Tem algumas coisas aqui sobre a casa, algumas coisas que não estão atualizadas, que nós temos uma série de atividades que ainda não estão lá. Aliás, eu não sei nem como é que eles descobriram as coisas. As pessoas vão acessando e aí então vai entrando. Eu gostaria de ver essas palestras que a gente tem em DVD, eu gostaria de botar no YouTube, como a de hoje, que está sendo filmado. Não, pode criar no YouTube um canal do GEL e colocar as palestras e pode fazer links de acesso do meu site, do site do GEL, e vai compartilhando, vai criando uma rede. Quem quiser entrar no nosso site, tem um endereço longo, que é www.wix.com travessão Sueli Meirelles, travessão Instituto Viraci. Esse é provisório, vai ficar só Instituto Viraci. Mas pode fazer, eu deixo escrito, porque aí lá tem contos, tem alguns artigos que pode ser de interesse para vocês. Gente, muito obrigada pelo compartilhar, pela oportunidade de servir.